Então, a verdade é que quem mais julga a nós somos nós. E quem mais acredita que não está sendo bom, boazinha, somos nós. Os nossos pais, no fundo, eles só querem que a gente vá viver a nossa vida. Tem pais narcisistas? Tem. Tem pais abusadores? Tem. Muito. E está na hora de nós começarmos a parar de tratar os nossos pais como deuses ou como demônios. Eles não são nenhum nem outro. Antes de um pai e uma mãe transarem e darem a vida a nós, eles só tiveram uma relação sexual porque eles são um homem e uma mulher, com toda a sua história, com toda a sua bagagem, com tudo o que viveram e com todas as dores que não trabalharam em si. O primeiro primeiro e mais importante, para que a gente chegue aonde a gente quer chegar, seja em questão financeira, seja em questão de relacionamento, seja em bater no peito e dizer eu sou uma mulher foda pra caralho e é pra lá que eu vou e ninguém me derruba, é a gente dar adeus aos nossos pais. E isso não significa abandonar, isso não significa ser bonzinho, ruinzinho, não significa nada disso. É desapegar do pai e mãe. É viver a nossa vida. Pai e mãe não precisa de filho. Os nossos pais não precisam de nós. Quando a gente entender que os nossos pais são adultos e eles se viram muito bem sem a gente, aí a gente vai conseguir ir para a vida. Só que se eu ainda olho para eles com um olhar de coitadinhos, o que será da vida deles sem mim? Eles me deram tudo, eles fizeram tudo por mim, agora eu devo a eles. Ferrados estaremos, em diferentes sentidos. Porque não é assim que a gente honra os nossos pais de forma alguma. Não é assim que a gente passa adiante aquilo que a gente recebeu. Não é dessa maneira. É seguir vivendo. É duro ouvir isso, eu sei. Só que às vezes, o que a nossa criança precisa é de um bom pulso firme. Eu atendo crianças, gente. Uma vez eu atendi uma menina, a mãe dela trouxe ela para constelar porque ela disse assim: tudo que eu faço para minha filha, ela não aceita. Mas tudo que a minha irmã faz, ela aceita. Eu não me sinto mãe da minha filha, ela não me deixa ser mãe dela. Quando eu pedi para aquela menina por quê que ela gostava tanto daquela tia e ela só obedecia a tia e não obedecia a mãe, ela me disse o seguinte: é porque ela me diz não. E às vezes o que a gente precisa é ser aquela mãe para nossa criança que diz não, que diz para aí, eu que mando aqui, porque eu sou grande, eu sou adulta, eu olho para o mundo como adulta e sou eu que vou cuidar de você. Você é criança, você não vive vida de adulto, você não paga boleto, você não tem relacionamento sexual.
Você não toma decisões de adulto. Você não casa. Quando a gente leva a nossa criança para relacionamento, quando a gente leva a nossa criança para o trabalho, quando a gente leva a nossa criança para a vida financeira, a nossa vida vira um caos. Porque aí a gente não vai saber lidar com dinheiro, a gente não vai ter boas relações sexuais, a gente vai querer tudo do nosso jeito, de uma forma birrenta. Se o outro não faz o que eu quero, se as coisas não são do jeito que eu quero, eu entro em surto, eu entro em crise. É, imagina aquelas crianças birrentas no mercado. É assim que o nosso emocional funciona. O nosso emocional, ele é uma eterna criança que a gente tem que ensinar e aprender com ele o tempo todo. Aí, em vez da gente deixar a nossa criança se manifestar, aonde seria muito maravilhoso ela se manifestar, que seria na criatividade, no gosto pela vida, no se divertir, dar risada. Quando foi a última vez que vocês deram uma boa de uma gargalhada gostosa? Ou é o dia inteiro se preocupando com coisas para fazer, com os outros para agradar, com prazos para cumprir, com contas para pagar, com expectativa das outras pessoas e com os sonhos e desejos que tem que alcançar? Sim, nós estamos vivendo num planeta cheio de doença, cheio de dor, cheio de coisas a resolver. Só que não é estando numa frequência assim que a gente vai fazer a nossa parte aqui. Não significa fechar os olhos para tudo aquilo que existe. Significa olhar para isso e dizer, olha, eu estou te vendo, eu sei que isso tudo existe, eu sei que toda essa dor, que toda essa sombra, que tudo isso existe. Mas eu também sei que eu estou aqui num lugar onde existem muitas possibilidades de viver. E eu vou viver um dia de cada vez, sem pressa. Acreditando ou não, querendo ou não, nós somos espíritos eternos, sim. Não é a primeira vez que a gente está aqui. E para muitos, não vai ser a última. Para quem acordar para a vida, pode ser a última, se quiser. Mas se não, tem muita oportunidade pela frente. As coisas só são finitas porque disseram pra gente que é assim. E tem muitas provas concretas já que não é assim. Basta a gente querer acordar e ver. E um dos passos básicos e essenciais para a gente conseguir equilibrar a nossa criança com a nossa adulta, que é a criança que se manifesta quando a gente precisa de criatividade, quando a gente precisa dar uma boa, uma gargalhada, olhar para a vida com leveza, poder dar risada no dia a dia, em todos os nossos problemas, todas as coisas que acontecem, é a arte de poder olhar para a vida com leveza. E se tem uma solução, por que que eu olho só para o problema? Ah, mas eu não consigo enxergar uma solução. Então vamos trazer um pouco da minha criança, ativar essa criatividade, olhar para outros lados, aí a solução vai conseguir entrar na minha vida? Porque se eu ficar olhando só para o buraco, aonde está cheio de lodo e ficar ali, porque está quentinho, e me custa olhar para cima, porque eu tenho que levantar a cabeça, não vai resolver. Aí é ali que eu vou ficar. Aí nada vai se resolver na minha vida. Porque eu não estou querendo abrir mão do que não faz mais sentido para mim. Seja uma atitude, seja uma relação, seja um lugar, seja um trabalho, seja um sonho. Eu já abri mão de um monte de sonho, que nem era sonho, era só cobrança. Cobrança porque eu tinha que fazer porque os outros disseram que eu tinha que fazer. Sabe por que eu comprei um carro uma vez? Olha, idiota, bem burra.
né? Era mesmo. Não tinha conhecimento, não tinha consciência, não tinha nada. Tava cheio de problema. Porque o meu emocional queria um pai. Queria ter contato com meu pai. Então foi a forma como o meu emocional encontrou, minha criança encontrou ter contato com meu pai. Resultado: fali, fiquei sem dinheiro, bateram no meu carro, fiquei 5 anos com o carro batido, consertei o carro, a vizinha fechou o portão do meu carro, quase capotei o carro 2 vezes a 20 km/h, porque eu estava teimando em ficar com algo que não fazia mais sentido na minha vida. O que eu fiz? Vendi o carro. Em 3 dias, quando decidi vender. Porque eu abri mão de algo que eu conquistei por ego, por carência. E porque eu ouvia na minha família que eu não era ninguém porque eu não tinha nada. As pessoas só eram alguém se elas tinham coisas. E as crenças das outras pessoas me fizeram tomar decisões muitas vezes. Decisões erradas e decisões que não eram baseadas na minha essência, na minha alma e naquilo que eu queria para mim. E sim no que os outros me diziam. Por quê? Porque eu ainda buscava alguém para me salvar. Eu ainda queria um pai que me salvasse. Eu ainda queria uma mãe que me salvasse. Eu ainda queria alguém que me dissesse o que fazer. Quando eu me dei conta que a responsável pela minha vida sou eu, pela minha felicidade, pela minha própria infelicidade, independente do que acontece ao redor do mundo, aí eu decidi virar o jogo. Ah, eu preciso aprender, eu vou aprender. E para isso, não precisa virar monge budista, não precisa virar terapeuta, não precisa nada disso, gente. Nada. Eu posso ser a pessoa mais próspera, cheia de grana, fazendo o que eu quiser fazer, vivendo o que eu quiser viver, sendo muito feliz e realizando as pessoas, estando de bem com a minha família. Se isso é importante, muito importante para mim, eu acho uma coisa importante, mas não é regra. Mas podendo viver, sabendo que eu não preciso salvá-los e que tá tudo bem eles fazerem a escolha deles. Tudo bem eles viverem do jeito que eles querem viver, porque eles acreditam que aquilo é bom, mas eu não quero viver daquele jeito, também tá tudo bem para mim. E se eu respeito isso, eles respeitam isso, eu tô na minha adulta. Aí eu vou tomar decisões mais acertadas. E eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Hoje foi um dia bem intenso, energeticamente falando. Eu senti em nós fazermos hoje, além do resgate da criança, tá? Que eu vou conduzir vocês para fazer o resgate da criança interior de vocês. Eu pensei em tirar uma cartinha para cada uma, tá? Para a gente conversar um pouco e perceber como que foi essas semanas que nós estivemos juntas e o que que tem em aberto aí, tá? O que que vocês sentem que precisa de uma conclusão, de um fechamento, o que que despertou, o que vocês sentem que mexeu nesse período todo e se vocês querem, né, uma visão, um movimento para que a gente, para que vocês consigam olhar para um caminho, tá? Então, se vocês quiserem, daqui a pouquinho, eu vou pausar a gravação, aí uma por vez, eu posso fazer na ordem da minha tela aqui, eu chamo o nome, abre a câmera, a gente conversa um pouquinho, eu tiro uma cartinha e a gente conversa e faço uma breve leitura de campo para o que for necessário, tá? Quem quiser, nós vamos delimitar no máximo 5 a 8 minutos cada uma para que todas possam passar por esse processo, se vocês toparem, ok?
Quem não está ao vivo aqui já sabe que não vai ter, né? Tá tudo certo. Mas o exercício que a gente vai fazer depois de resgate da criança vai ficar gravado e vocês vão poder refazer isso quantas vezes vocês quiserem. Eu vou disponibilizar também lá no grupo. Eu acho que algumas de vocês já devem ter, mas eu vou disponibilizar igual. O e-book que eu tenho com vários exercícios sistêmicos para vocês, tá? Então, tem exercício para todo tipo de situação e questão, e são exercícios que podem ser feitos várias vezes, tá? São exercícios que eu já fiz, são exercícios que funcionam e que auxiliam, tá? Basta que a gente tenha a disciplina, né? O foco de parar meia hora por semana, uma hora por semana, para a gente e fazer, tá? Porque, querendo ou não, a pessoa com quem nós vamos viver para o resto da vida somos nós. Por mais que nós estejamos com alguém num relacionamento, num casamento, por mais que tenhamos os nossos pais, os nossos filhos e familiares, a pessoa com quem nós mais vamos conviver na nossa vida somos nós mesmos. E se nós não estamos bem conosco, nada vai ficar bem na nossa vida, tá? O que vocês acham? Gente, eu dei um sacode muito grande. Eu acho ótimo. Vamos lá. Ana, não tem áudio, amor. Só um pouquinho que eu acho que é as minhas coisas aqui. Pode falar de novo. Aline, bora. Marielle, sim. A Júlia, sim. Ok. Ok. Tá bom. Então tá. Eu vou pausar a gravação para esse momento ficar íntimo de vocês, tá bom? Só por isso. Meus gatos, gente. Só um pouquinho. Aqui, pausa. Aqui.